Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou falar de todos os livros que eu li em novembro. Lembrando que todos os livros citados vão estar aqui na descrição com o link de associado da Amazon, então comprando por esse link, vocês ajudam aqui o canal sem adicionar nada no valor da sua compra. Eu acabei lendo muito em novembro. Geralmente quando minha vida tá mais caótica e estressante, eu leio mais. Não faz muito sentido, né? Mas eu venho percebendo assim que os meses em que eu tive mais trabalho, mais estresse, mais tudo, eu descontava muito nos livros. Mas vamos falar das leituras. Eu comecei o mês terminando o Her Grumpy Neighbor Until Halloween, tô com meu caderninho aqui. Eu li no Kindle. Esse livro, Her Grumpy Neighbor Until Halloween, da Eve Pendle, eu peguei em um daqueles eventos, acho que foi no Stuff Your Kindle Day, né? Um livro em inglês. E eu comecei a ler ele, na verdade, em outubro. Era um livro, assim, que eu achei que ia ter uma vibe mais Halloween, porque tem Halloween no nome. E aí eu comecei a ler, mas não deu tempo de acabar, então trouxe ele pra novembro. E, gente, eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro. É a história de um chefe de cozinha, de um programa muito famoso. E ele é um chefe de cozinha super ranzinza, assim. E ele tem um trauma aí com paparazzis, com pessoas invadindo a privacidade dele, etc. Ele tá morando num lugar isolado pra lidar com isso, tentando escrever um novo livro de sucesso. E aí, ele tem uma vizinha de frente que é uma senhora, ela tem vários bichos e tal. E aí, um dia ele acorda e tem uma mulher na casa dessa senhora, uma mulher estranha. E ela fala pra ele, olha, a senhora, eu não lembro o nome dela, mas não lembro nem o nome deles. Ela viajou, não falou pra onde, e eu vou ficar aqui pra cuidar dos bichos dela. E o cara fica tipo, como assim? E essa mulher, ela trabalha com a internet, ela trabalha postando fotos na internet. Então assim, um casal muito complicado. E ela tá sofrendo um período de cancelamento aí, porque ela meio que expôs um cara que fazia ghostwriting, né, e tava meio que detonando autoras mulheres, sendo que a ghostwriter dele era uma mulher. Esse começo é interessante, a relação dos dois começando é interessante, mas sei lá, a história não me ofereceu muito mais, os personagens foram ficando meio chatos, a história ficou repetitiva, não levava a lugar nenhum e não tem nada a ver com Halloween. Tipo, o nome é literalmente isso, tipo, ela ia ficar na casa até o Halloween, não tem mais nada. Então, não foi muito o que eu tava esperando. E eu achei a história muito boba, sabe? Os personagens eram chatos, tipo, tinha umas cenas legais, no começo principalmente, mas aí ficou muito repetitivo, porque chega uma parte em que ele começa a oferecer, então, um jantar pra ela, né? Porque ela tem algum problema na casa dessa senhora e ela não consegue nem tomar banho, nem jantar. Ele oferece, ó, vem aqui em casa e eu te ofereço essas coisas, tal, mesmo a gente não sendo, assim, muito amigo e tal. E aí fica repetitivo porque fica uma boa porção do livro só isso acontecendo. Tipo, ela vai pra casa dele, quase rola alguma coisa, não rola, ela volta pra casa, daí vai pra casa dele, quase rola... Enfim, não curti muito, daí 2,5 estrelas. Aí eu li A Chave de Bronze, da Cassandra Clare com a Holly Black, que é o terceiro livro da saga Magisterium, que é composta por 5 livros. E eu tinha essa série aqui, vocês viram até no fundo, mas assim, gente, cheguei nesse terceiro livro e desisti. Eu também dei 2,5 estrelas pra esse livro. Ele é um livro mais middle grade, assim, mais jovem, mais Percy Jackson, mas o personagem principal, o primeiro livro foi muito bom. O personagem principal, os amigos dele, aquele trio se formando, tudo muito legal. Aí no segundo livro, o personagem principal já começou a me estressar um pouquinho. Que é assim, é tipo assim, Harry Potter, gente. Pra mim, o Harry Potter 5, que é quando ele tá assim, no auge dos hormônios adolescentes, tá sendo chato com todo mundo, é o que eu menos gosto. E aí no livro 2, foi tipo isso, aquele personagem principal que achava que o mundo girava em torno dele, que se os melhores amigos dele dessem uma risadinha longe dele sem ele, já pronto, tão rindo de mim, eles me odeiam, eu odeio eles. Invejoso, mimado, chato no segundo livro. Mas os acontecimentos, tipo os plot twists e as coisas, eu ainda tinha achado legal no segundo, então eu até tinha dado uma nota boa, acho que eu dei 4 estrelas por aí. O terceiro livro é mais do mesmo, o personagem continua muito chato, eu tinha zero apego por ele nesse livro, eu tava realmente assim querendo que ele sofresse, sabe? Tipo, putz, pode ser que o personagem principal morra nesse livro, eu, puta, legal. E aí o que acontece? No final do terceiro livro, basicamente ocorre uma morte ali, que aí eu pensei, não acredito que, tipo, uma das poucas pessoas que eu gostava nesse livro morreu, e agora eu vou ter que continuar acompanhando esse moleque. Aí eu desisti. Não vou acompanhar mais essa série, não quero mais, tá oficialmente abandonada. Aí eu fiz aquele vídeo de TBR misteriosa, que eu vou deixar linkado aqui. O primeiro livro que saiu foi Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy E. Lin. Esse livro aqui eu ganhei de aniversário da Carol, do Books das Meninas.
E, gente, eu amei esse livro. Ele vai falar da personagem principal, que é a Ning. Não tem um local específico onde essa história se passa. É meio assim inspirado em Taiwan, dá pra perceber, por conta da cerimônia do chá e etc. Que é um ritual chinês. E a autora nasceu em Taiwan, então creio que tá ali tudo interligado. Vai falar dessa personagem. A mãe dela é uma Shennong-shi, que é essas pessoas que mexem com a magia do chá e com a cerimônia do chá. A irmã tá estudando pra ser. Ela começou a estudar pra ser, mas por conta de alguma coisa que aconteceu, ela para e começa a ajudar o pai dela, que é médico, pra tomar o lugar dele, né? Quando for necessário, pra ajudar e etc. Mas, nesse reino, estão acontecendo vários problemas, assim, políticos no reino em si, né? Com a realeza. Uma das coisas que acontece é que alguém está tentando envenenar todo mundo. Então, correm lotes de chás envenenados. E um desses chás envenenados vai parar na casa dessa família. A mãe dela toma, a irmã também toma, e a mãe consegue salvar só a irmã e acaba falecendo. A irmã, assim, salva, entre aspas, ela fica à beira da morte. Então o pai e a Ning estão ali tentando fazer com que ela volte e tal. Ela tá meio num período de coma, consciência, coma, coisas do tipo, meio que, né, definhando. Elas recebem um convite na casa delas que seria endereçado para a irmã dela, que é a estudante dessa cerimônia, né, do chá, das magias do chá com a mãe dela, dizendo que o reino, né, a realeza, o castelo, está à procura do próximo Shennong-shi real. Então a pessoa que vai servir ali o castelo nessa arte do chá. Que não tem muita explicação aqui no livro, tá, gente? O que a gente percebe é que, por meio dessa cerimônia, da escolha dos ingredientes certos, na sequência correta, temperatura, enfim, a pessoa que faz esse chá, que tem esse dom, ela acaba tendo certos poderes. Um poder pode ter um pouco de clarividência, pode curar, pode machucar, pode envenenar, pode ter uma conversa, pode entrar na mente, enfim. Como a irmã dela tá enferma, a Ning entra no lugar dela nessa competição, porque além de ter todo esse negócio de trabalhar no castelo, ter dinheiro, etc., ela também conseguiria, ganhando essa competição, um favor da princesa, e é aí que ela escolheria os melhores médicos da realeza para poder tratar da irmã. Eu gostei bastante, os personagens são muito interessantes. Toda essa parte da cerimônia eu gosto muito de chá, então toda essa parte dessa cerimônia do chá eu achei muito legal, porque é a cerimônia real, é realmente como acontece na cerimônia do chá, porém com magia, então gostei muito. É uma fantasia bem simples, bem leve, não tem grandes reviravoltas, assim, nada muito surpreendente nesse livro, mas é muito gostosinho de ler. E eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro. Tem um romancezinho, mas é assim, gente, é mais um YAzinho por aí, porque não tem hot, não tem nada. Mas foi uma ótima leitura. Depois, eu tinha ido na festa do livro da USP, trouxe esse box aqui, que é do Asimov, pequenininho assim, e vem com 2 livros dentro. E eles são livros super curtinhos, então eu li o primeiro já, depois de ler Uma Magia Destilada em Veneno, que foi O Cair da Noite. E essa história vai falar basicamente de um grupo de cientistas que descobrem ali, em outro planeta, tá? Mas é um planeta que tem, tipo, 6 sóis. E eles descobrem, muito perto do evento, tipo, uns 3 meses antes, que esse último sol que ainda tá no céu vai ser eclipsado e a humanidade vai entrar em um período de escuridão total. E com essa escuridão total, as pessoas vão começar a enlouquecer e vai ser o fim do mundo, basicamente. Então, a gente está acompanhando um jornalista que foi totalmente contra essa teoria, que ridicularizou essa teoria em rede nacional, vamos dizer assim. E agora ele quer estar junto desses cientistas no último dia, o dia que eles dizem que vai acabar o mundo, para documentar tudo, porque ele diz assim pro cara, né, o principalmente, ele fala assim, principalmente dessa teoria, ele fala que, olha, você causou muitos estragos aí mundo afora, né, nos investimentos e tudo, porque pode ser verdade ou não, mas se for, as pessoas preferem estar precavidas, não estar investindo nem nada, e se não for, as pessoas vão cair matando em cima de você. Então eu posso ficar aqui, cobrir esse dia junto com você e fazer você parecer uma piada, porque se as pessoas estiverem rindo, elas não vão te odiar. Tipo isso, sabe? Então a gente vai acompanhar tudo do ponto de vista desse jornalista, tanto ele perguntando de onde surgiu essa teoria, por que vocês acham que o mundo vai acabar, até vendo realmente se vai ou não. É bem interessante, bem divertido, causa uma sensação assim de medo ver eles descrevendo o que vai acontecer, descrever o fato de que essas pessoas que vão ficar no escuro, por que elas enlouqueceriam somente estando no escuro, sabe? Porque é um estado de escuridão total, não tem mais energia, não tem mais luz, não tem nada. É uma falha total no sistema, vamos dizer assim. E, enfim, gostei bastante. Dei 3,5 estrelas, não é uma história assim revolucionária, mas foi divertido. Eu realmente senti ansiedade lendo esse livro, esperando pra ver o que ia acontecer. E vale a leitura, porque, gente, eu li em um dia. A letra é gigantesca e o livro é minúsculo.
Aí no Kindle também eu li o Nem Tão Inimigos Assim, da Carol Lemos. Eu acabei dando 3 estrelas pra essa história. É uma história de hockey entre uma jornalista e um jogador de hockey em si, que basicamente, assim, ela tá numa universidade e o irmão dela tá em outra. Então o irmão dela joga pra um time de hockey e ela tá na faculdade da escola rival. Dentro desse time da escola rival tem um jogador que é, assim, inimigo número 1 do irmão dela. Eles se odeiam por tabela e esse cara e o irmão dela sempre discutem, sempre se batem no final dos jogos, etc. Só que ela trabalha no jornal da escola e em troca, assim, de uma boa quantia de dinheiro, eles falam, olha, a gente quer que você faça uma entrevista com esse cara, que eu acho que era Nate Hawkins, o nome dele, contando tudo da vida dele e tal, acompanhando ele durante os jogos, pra fazer uma matéria só sobre ele. E ela acaba aceitando por conta do dinheiro, né, apesar de ele ser o inimigo dela e tal. Então é uma história meio Enemies to Lovers. O que ocorre é que eu odiei a personagem principal. Eu amei o cara, gostei muito dele, mas eu odiei ela. Achei ela bem mesquinha, mimada, nojenta, tipo, realmente pegando uma briga que não é dela, levando ao extremo, sendo extremamente insuportável durante grande parte do livro. E aí, quando o Enemies vira Lovers, é tipo assim, sabe, muda muito assim da água pro vinho, num ponto que parece que ela mudou completamente a personalidade dela. Então, eu não tava gostando dela no começo, no final eu não estava acreditando nela, sabe? Tipo, não foi incrível pra mim a personagem. Não gostei muito da personagem. Mas, dei 3 estrelas porque, assim, o menino é muito legal. O grupo deles também é muito legal, os amigos e tal, toda a história de fundo foi muito legal. E as cenas são muito bem descritas, então vale a leitura, mas não consegui me apegar muito à personagem principal. Aí eu ouvi em audiobook A Mulher que Há em Mim, da Britney Spears, e é uma biografia, autobiografia, então não posso falar muito sobre, assim, notas e etc. Mas é uma história de dar ódio. Eu falei dela no último vlog, então se você quiser saber mais por dentro, assim, tá no último vlog de leitura. O que eu não gostei foi o audiobook. Eu ouvi pela Audible, e é um audiobook em português, que é muito legal. Mas eu não gostei da narradora. Eu achei que ela colocava entonação demais em algumas frases que não precisavam, então parecia muito teatral o modo que ela estava narrando o livro, por ser uma autobiografia da Britney Spears, uma pessoa que a gente conhece, que a gente vê na TV, sabe mais ou menos o jeito dela divertido, debochado, e não passou isso pela voz, então ficou muito estranho. Fora que o audiobook em si tava com muito defeito, porque eu tinha partes que ele relia a mesma frase 3 vezes, sabe? Falava a mesma frase, falava de novo, exatamente igual. Então, assim, tava meio ruim mesmo o audiobook, isso aí me estressou um pouquinho, quebrava a minha imersão no livro. A história em si, gente, não tem o que dizer, essa mulher sofreu o suficiente por umas 4 vidas na mão da própria família, né, e da mídia. Então foi muito bom pra mim ver, pela voz dela mesmo, tudo aquilo que a gente via nas telas, por exemplo, quando eu era criança, ela raspando a cabeça, quebrando guarda-chuva num carro de repórter, todas essas coisas. Ela no palco com as pessoas, ela nas séries, ela com a irmã dela. Todas essas coisas que a gente via de longe e aceitava aquilo que a mídia estava falando, ver o que realmente era pelos olhos dela. Então é uma história muito forte, muito difícil mesmo, dá ódio. Peguei ódio da família, mas principalmente da irmã, que é uma outra figura pública. Então eu peguei muito ódio dela. Eu olho ela, já me dá ranço. Aí eu li, por enquanto, em e-book, porque a Amazon não me mandou meu livro, Iron Flame, da Rebecca Yarros. Também tá nesse vlog, é um vlog mais específico desse livro. E eu acabei terminando com 4 estrelas, gente. Foi a mesma nota que eu dei no primeiro livro. Não adianta, eu sei que esse livro, assim, foi muito odiado por muita gente. Gerou diversas discussões, porque ele foi um livro que foi escrito às pressas, foi publicado às pressas. Dá pra perceber isso na falta de edição do livro, não digo de erros e etc, mas na falta de edição de história. Porque, assim, porque eu dei 4 estrelas? Porque eu ainda amei os dragões. Eles nesse livro estão impecáveis. O humor do Tarn, sei lá, e da Andarne nesse livro é fantástico. São personagens, assim, carregaram o livro nas costas pra mim. Os personagens secundários, como o Reddock também, que é um dos melhores amigos ali da Violet. Perfeito, eu amei esse personagem, inclusive fiquei um pouco com medo, eu tô gostando muito dele, isso é perigoso. Ele mesmo, né, o personagem deve estar tipo, nossa, eu estou sendo amado pelas fãs. Puta, fodeu. Então, são coisas assim que me chamaram a atenção. O Xaden também, eu continuo gostando dele. Ele tem frases e momentos ali nessa história que estão fantásticos. Porém, qual que é o problema? Repetição. muita repetição. Ela fez um esquema ali
pra gerar, eu acredito, uma atenção e uma vontade de ler as páginas e continuar lendo e engolir, que é o fato de que o Xaden e a Violet não estão mais juntos no mesmo lugar, né? Eles não estão mais ali todo dia na escola. Ela tá na escola e ele já foi, assim, pro exército, vamos dizer. Então eles se veem uma vez por semana. E aí, com isso, esse período que eles não estão juntos, a gente acaba querendo ler mais, ler rápido pra eles se encontrarem. Só que aí o que ela faz? Ela resolve fazer um slow burn, vamos dizer assim. Com brigas. No primeiro livro rola aquela briga de você não está me dizendo toda a verdade, a Violet pro Xaden. Quero que você seja honesto. Mas eles estão no meio de uma guerra, o melhor amigo dela lê mentes e ela não consegue se proteger. Então é óbvio para qualquer pessoa com um pouquinho mais de inteligência, um cérebro adequado, que ele não pode contar tudo para ela, porque envolve a segurança de todas as pessoas que estão envolvidas na rebelião, e ela pode sim acabar liberando esse conhecimento para geral, como ela já fez no primeiro livro. Então o fato de que todo capítulo que eles se encontram, eles discutirem a mesma coisa, que é me conte tudo, não posso, então te odeio, não, você não me odeia, odeio sim, diz que me ama, talvez depois. Todo capítulo, sabe? Então assim, que eles se encontram, rola essa discussão, aí ela voltou pra onde ela devia estar, eles não se veem, se encontraram de novo, mesma discussão, separam de novo, ficou intragável. Insustentável. E no final do livro eu já tava puta com ele também, porque no começo eu só tava irritada com ela. A Violet nesse livro, assim, é de, sério, dá ódio. Porque ela fica nessa discussão o tempo todo, irritante. Só que no final do livro, ele também começa a ficar totalmente difícil, inconsistente. Tipo, as coisas que ele quer também não começam a não fazer sentido. Porque aí assim, beleza, vou ser honesto com você, mas você que tem que me perguntar as coisas. Só que aí ele não libera informações básicas que ela não teria como saber perguntando, sabe? Tipo, coisas do passado dele, coisas que ele fez, que não teria como ela perguntar pra ele sem ele oferecer alguma parte de informação, sabe? Tipo, em algum momento ali da minha vida, eu fiz um acordo com uma pessoa que você não conhece num lugar que você não sabe qual é. Pergunta aí. Tipo, como que ela vai saber, entendeu? Então eu também fiquei um pouco puta com isso. E o final do livro, eu ainda não decidi se eu gostei ou não. Não decidi se é uma coisa que eu só tô triste ou se é uma coisa que eu tô puta por ela ter feito. E tô com medo, porque assim, na minha opinião, eu ainda dei 4 estrelas pra esse livro. Provavelmente, eu acho que numa releitura ele cairia pra 3. Foi um livro mais difícil de ler do que o primeiro. O primeiro foi melhor, com certeza. Mas pra mim, é basicamente isso. O terceiro livro pode salvar a série ou terminar de enterrar. O terceiro é, assim, divisor de águas pra mim. Enfim, vamos continuar. Tem uma aranha do lado de fora da minha janela. Tô só analisando aqui pra ver se ela vai entrar. Vou ter que fechar essa janela. Eu li, então, em e-book o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, e eu dei 3 estrelas. Foi um livro que, assim, eu não sei se eu realmente achei mediano, ou se o fato de eu ter começado ele em audiobook e terminado em e-book ajudou a eu não ter essa imersão na história. Vou fechar a janela. Sai, demônia! Enfim, porque eu comecei ouvindo o audiobook. E eu não tava curtindo muito o audiobook, não tava conseguindo, né, ouvir muita coisa e tal. Parei, fui pro e-book. Li o e-book, gostei do mistério, achei a história legal. É um bom suspense, tem uns plots bem interessantes. Mas eu acho que eu tava esperando esse uau, que todo mundo fala, meu Deus, esse livro é fantástico, meu Deus, é o melhor livro. E eu achei só ok, sabe? Ao ponto de que eu não sei nem se eu quereria continuar a série. No momento, não tenho muito interesse, não. Então, dei 3 estrelas e esse livro basicamente é sobre uma garota que tá no 3º ano, talvez, enfim, ela tá no ensino médio e tem um projeto ali pra entregar nesse ano, né, que é algum tipo de pesquisa, e para essa pesquisa ela resolve coletar dados e fazer um relatório sobre um caso que ocorreu na cidade dela com o Sal e a Andy, que basicamente a Andy é uma menina ali que estudava na escola dela, 2 anos a mais talvez, e ela sumiu e nas investigações acabaram acusando o Sal, que era o namorado dela, de ter assassinado ela, e ele acabou tirando a própria vida também ali durante as investigações, o que meio que fez com que a culpa ficasse mais evidente, né? Tipo, então é porque ele fez mesmo. Só que ela não acredita nisso, porque ela conhecia um pouco esse cara, não acredita que ele fez isso, e ela resolve reinvestigar esse caso. Então ela revê relatórios de polícia, ela liga para as amigas da menina, para as antigas amigas, enfim, fala com o irmão do cara também, pede ajuda dele para investigar, e é isso. É uma história assim de, para você ler também, você tem que vestir o gorrinho de acredite que adolescentes fazem isso, que adolescentes
ligam pra polícia e simplesmente conseguem todas as informações de um caso criminal. Que elas ligam para as pessoas que estavam envolvidas no caso e elas magicamente dão todas as respostas. Ainda assim, é uma história bem legal, eu gostei, mas acho que não foi tão genial assim quanto eu tava esperando, então não acho que eu vou continuar. Aí eu li um conto que é o Fetiche da Zoe X, são dois contos dentro do e-book, peguei no Floda-se Kindle, evento de e-books gratuitos. E assim, gente, eu dei 2,5, mas não porque a história é ruim nem nada, só são 2 contos mesmo com fetiches, cada um é um fetiche, mas eu achei que teria um pouquinho mais de ambientação e não tem, mais um hot assim, escrachado direto. Não tem uma ambientação na história, personagem, nada, é só o hot. Então, não era muito o que eu tava esperando, eu achei que ia ser realmente uma história, assim, e não era. Mas não digo que é ruim, só não foi o que eu tava esperando, nem é muito a minha vibe. Eu gosto de ter a construção da história, e não só o hot. Mas a Zoe X, assim, escreve muito bem. Eu li outro livro dela que, assim, totalmente fora da minha zona de conforto, e mesmo assim eu gostei bastante, então não é um atestado da qualidade da história, só não é a minha vibe mesmo. Também em e-book, porque esse mês eu abusei dos e-books de romance. Eu li o Manual da Conquista Imperfeita, da Olivia Uve Pleiss, não sei se é assim que se fala, e dei 3,5 estrelas. Também é um livro de hockey. Esse aqui é um clichê invertido, então a gente vai ter o cara que é o goleiro do time de hockey. Eu acho que ele tá no último ano e ela é uma caloura, a menina é uma caloura. Ele se chama Gus, ela se chama Kira. Ela é uma caloura e tá numa matéria ali de ética, eu acho, eu não lembro mais. E ela não tá indo muito bem nessa matéria, e quem é monitor dessa matéria é o jogador de hóquei. Ela tenta até ter umas aulas particulares com ele, mas ele tá com a matéria cheia, etc. E ela ouve falar muito dele no campo, de como ele é no campus, de como ele é pegador, de como todas as meninas já dormiram com ele, nossa, ele é muito bom e tal. E uma noite ela tá numa festa de fraternidade, ele tá por ali também. Ela acaba esbarrando nele e ele tá, tipo, caindo de bêbado. E ela oferece ajuda pra levar ele embora e deixar ele na fraternidade dele, né? E ele aceita. E aí, enquanto ele tá bêbado, ele acaba confessando pra ela que ele é virgem. E ela fica tipo, como assim, sabe? Meu, todas essas histórias na faculdade são mentira? Você é virgem? E ele fica morrendo de medo dela espalhar isso na faculdade inteira, criar um rumor. Só que ela fala, olha, eu não vou fazer isso. Mesmo assim, ele fica muito receoso e fala, tá, em troca de você não fazer isso, eu vou te dar aulas na matéria que você não sabe. Só que como ela já não ia contar pra ninguém, ela se sente mal com esse acordo e fala, não, vamos fazer assim, você me dá as aulas de ética, eu te dou aulas de conquista, já que você é virgem mesmo, vamos te dar aulas de conquista pra você tanto conseguir se livrar desse status, quanto manter as aparências pro restante do campus. Então é esse clichê invertido, e ele é muito divertido, ele é muito gostosinho, mas sei lá, foi uma história mais simples, assim, bobinha, não tem muito nada. O que eu não curti muito, na verdade, foi o conflito final. Todo livro de romance segue um pouquinho a receitinha de bolo, principalmente assim, né, casal não tá junto, daí casal se junta, acontece alguma coisa pra eles se separarem momentaneamente e se juntar no final do livro. Esse separar momentaneamente, eu achei muito, sabe, não crível, muito bobo. Eu não gosto quando o se separar momentaneamente é por conta de falta de comunicação, como foi nesse caso. Então, foi o que me desestabilizou assim um pouquinho da história. Mas vale super a pena, gente. É um casal super fofinho, o Gus é muito fofinho, então gostei. E dá pra perceber aqui que eu estou com uma certa inclinação para romances com hockey. Aí eu li um outro livro que veio no box de Isaac Asimov, que é O Homem Bicentenário, e esse eu gostei muito. Acabei dando 5 estrelas e favoritado por um livro desse tamanho. Ele vai falar de um androide. Eu amo histórias de androides, na verdade ele é um robô no começo, né? É um robô criado por uma certa empresa e ele serve tipo de mordomo numa casa. Mas ele tem umas inclinações ali, ele quer aprender, ele quer saber mais. O dono dele percebe, né, o chefe, a pessoa que comprou ele, percebe que ele tem talento para criações, ele consegue fazer esculturas ali na madeira. E ele até chega a levar ele de volta para a fábrica para mostrar isso, não, olha o que meu robô tá fazendo e tal. E a fábrica, não, a gente vai ter que recolher. E o cara fala, não é meu, não vou dar para vocês, não, vai ficar com a gente. E ele serve esse cara, serve a esposa, serve a filha, até o cara já ser bem velho.
E ele acaba, inclusive, vendendo as esculturas desse robô, né? Porque elas são muito bonitas e tal. Mas ele considera esse robô como uma parte ali da família. Então ele faz um fundo e coloca todo o dinheiro das vendas desse robô no banco para ele, né? E a gente vai acompanhar a história desse robô quando ele decide que ele quer ser livre. Ele quer ser livre, ele quer ser sua própria pessoa, andar entre os humanos. Basicamente, a gente acompanha toda a história dele tentando se parecer cada vez mais com um ser humano. E é muito legal essa história, é muito bonita mesmo. No final eu fiquei até assim em choque, porque eu não conhecia mesmo essa história. E a gente vai ver também o quanto ele se aproximando caracteristicamente nas atitudes de um humano faz com que a empresa que criou ele comece a compartimentalizar e separar cada vez mais os robôs, porque eles não querem que isso aconteça, né? Que esse robô tenha essa consciência, que ele consiga fazer tudo o que ele quer, que ele consiga aprender. Então, é tipo isso, né? Ele conseguiu aprender a pintar, além de cozinhar, limpar e tal, ele também tá fazendo esculturas. A empresa falou, não, isso aí não tá certo. Vamos agora criar robôs que fazem especificamente aquilo que a gente programou e nada mais. Ah, porque tudo que ele tem está contido no cérebro, então agora ele tá reivindicando um novo corpo. Tá, então a gente vai separar os robôs do cérebro. O cérebro vai ser um negócio central e o robô vai ser só conectado para ele não poder ter um cérebro único, sabe? Tipo, o quanto ele modificou, inclusive, a parte econômica somente por querer ser mais parecido com as pessoas. Enfim. É um livro muito legal, vale muito a pena, eu fiquei em choque. Eu sei que ele tem ele tem um filme, né, com Robin Williams, e eu não assisti esse filme. Eu vi o trailer e deu a impressão que era uma coisa de comédia, não sei se eu estou errada, eu preciso assistir. Mas esse aqui eu achei bem mais dramático e triste, assim. Gostei bastante. Aí, depois dessas duas mini-ficções científicas, eu peguei uma pra valer, que é A Guerra do Velho, do John Scalzi. Esse livro aqui também peguei na Festa do Livro da USP, com toda a série. É um livro que tá na minha wishlist, assim, há bastante tempo. Na minha wishlist não, na minha TBR, porque eu tinha ele em e-book. E eu gostei muito desse livro. Tá todo marcado também. Dei 4 estrelas pra ele, só porque sim, sabe? Tipo, não foram 5 estrelas, mas sem nenhum motivo específico. E esse aqui tem até aqui a frase atrás, que é uma das primeiras frases do livro. No meu aniversário de 75 anos, fiz 2 coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei pro exército. Vai falar desse universo onde as federações... eu não lembro qual é o nome, gente. Enquanto eu lia, eu já achava bem confuso, assim, o nome dessa coisa. Federações Unidas, não sei. FCD. Forças Coloniais de Defesa. Então, basicamente, quando a pessoa acho que faz 70 anos, ela demonstra interesse em fazer parte dessas forças. Com 75 anos, ela se alista. Só que é uma coisa extraterrestre. Então, fora da Terra mesmo, que eles têm essas guerras espaciais e precisam de soldados. Fora da Terra, não tem nada a ver com a gente aqui. Tanto que logo no primeiro capítulo, a pessoa ali da FCD tá explicando pro nosso personagem principal, que é o John Perry, tudo que ele precisa saber estando se alistando. Como, por exemplo, se você decidir realmente entrar, você tem um período de 72 horas, se eu não me engano, para desistir de se alistar. Se passar esse período, você vai estar oficialmente alistado e vai receber uma declaração de óbito na Terra. Ou seja, você vai estar morto aqui na Terra para todos os fins. Você não pode voltar, não pode se comunicar com ninguém que está aqui. E se você não aparecer para se alistar no dia, tudo bem, você vai ficar na Terra, mas você vai estar morto, né, para todos os fins. Então, essa é uma das coisas. Eles têm que servir por 2 anos na FCD, podendo estender mais 8 anos por conta deles. Ou era o contrário, 8 anos podendo estender 2, enfim. No final era assim, você pode ficar até 10 anos trabalhando pra gente e depois você fica lá fora em alguma das colônias terrestres, enfim, como se basicamente os humanos estão colonizando ali o espaço, ele pode escolher ficar em alguma dessas colônias e viver tranquilamente o resto de seus dias. E aí assim, o que atrai as pessoas de 75 anos nessa história? Que se eles vão ser soldados é porque a FCD tem alguma forma de, primeiro, impedir que eles morram, né, assim, pelo menos em treinamento e causas naturais durante esse período que eles estão alistados. E eles não sabem como. Será que eles vão rejuvenescer a gente? Eles vão parar a gente de envelhecer? A gente vai tomar uma bomba, vai ficar super forte? E isso atrai muitos deles porque 10 anos lá nessa vida extraterrestre seriam mais aproveitados do que 10 anos na Terra, em que eles passariam só envelhecendo e adoecendo, ficando cada vez piores.
Então, a gente acompanha esse soldado, né, John Perry, que perdeu a esposa já, e resolve se alistar, já que, enfim, ela também tinha se alistado junto com ele, mas acabou falecendo antes, então ele vai sozinho e a gente acompanha toda a jornada dele, desde se alistar até o treinamento, até estar efetivamente na guerra. E é muito legal, é muito legal mesmo. Toda essa história que ele criou, desde o que eles realmente fazem com essas pessoas para que elas sejam aptas a se alistar, a realmente combater, até o momento em que eles passam pelo treinamento, como é esse treinamento, e quando eles vão efetivamente para a guerra, com o que eles estão guerreando, é muito legal. E fala um pouco das Brigadas Fantasmas também, que são o próximo livro, e eu fiquei muito curiosa, porque a gente vê um pouco deles nesse livro, mas não é o suficiente, eu fiquei muito curiosa para ver mais. Então eu gostei bastante, foi uma ficção científica muito gostosa, space opera, então passando em naves e guerras e etc. Gostei bastante. Tem uma vibe meio Star Wars, com Duna, com um pouco de Stephen King, não sei porquê. Me lembrou um pouco a escrita. John Scalzi escreve muito bem, eu já tinha lido outro livro dele, acho que 2 livros dele, e muito bom, quero super continuar essa série, estou bem animada. Aí eu li um romancinho, pra variar. Eu li o Termos e Condições para o Amor, da Lauren Asher. Esse livro aqui é a sequência de Amor nas Entrelinhas, e os dois fazem parte da trilogia Milionários de Dreamland. Só falta um livro, então, né, que é o Final Offer, provavelmente oferta final, que ainda não saiu aqui no Brasil, mas esses 3 livros estão disponíveis em inglês no Kindle Unlimited. Não achei o inglês muito difícil também. Então, o primeiro livro, se eu não me engano, era o irmão do meio. Esse aqui é o irmão mais velho, que é o Declan, e a gente está acompanhando esses 3 irmãos. O avô deles fundou a Dreamland, que é como se fosse uma Disneyland. Ele acaba falecendo e deixando, então, de herança aí para eles. Porém, eles têm que realizar certas tarefas que o avô deixou antes de poder ter a parte deles nessa empresa. Eles já trabalham na empresa, todos eles têm envolvimento, mas para manter as partes dele, ainda pegar as partes do avô das ações e dividir entre eles precisam fazer isso. E eles querem fazer isso porque a única pessoa que combate ali com eles em ações é o próprio pai, e o pai deles é uma pessoa horrível, que eles odeiam e não querem deixar toda essa herança e essa coisa do avô deles para ele. Então, no primeiro livro a gente viu qual era a tarefa do Rowan e se ele conseguiu ou não. Aqui a tarefa do Declan é se casar e gerar um herdeiro, basicamente. Então a gente começa o livro já, é muito legal por conta disso. As primeiras páginas do primeiro capítulo já é ele casando. E a gente vai acompanhar dentro desse casamento a história. E, gente, é muito legal. É a história, então, dele, que é basicamente o executivo mor ali da Dreamland, com a Iris, que é a secretária dele já há muito tempo. E ele é o grumpy, mais grumpy que eu já li na vida. Ele é extremamente mal-humorado e bruto, sabe? É bizarro, assim. Acho que eu nunca tinha visto um personagem assim. E a Iris é uma personagem típica, fofinha, legal, mas muito competente e muito firme nas coisas, sabe? Então também gostei bastante dela. Ela toma atitude, ela toma as decisões. Perfeita. E o que eu gostei também é que, assim, no primeiro livro eles estão meio isolados. O Rowan e a Zara estão mais isolados ali do resto dessa família no parque. Eles estão efetivamente na Dreamland, eles estão trabalhando dentro do parque. Aqui, eles já estão totalmente fora do parque. A gente não vê o parque aqui, porque eles estão nessa parte mais executiva, né? Então, na cidade grande ali, dentro dos escritórios, trabalhando com partes burocráticas. Mas a gente vê muito do Cal, que é o irmão mais novo e melhor amigo dessa secretária do Declan, né? Da Iris. Então, gostei muito de ver sobre esse irmão também, porque eu gostei muito dele. Então, eu tô doida pra ler o último livro que é sobre ele. Gente, muito legal. Eu acho que em questão de hot também tem bastante, em ponto de vista assim, de pessoas que não gostam muito de hot, eu pulo os hots. Aqui tem uma quantidade também, mas é tudo no final. Então, assim, mais de 50% pra rolar alguma coisa, sabe? E isso também me surpreendeu porque eu não sou fã de Slow Burn, todo mundo sabe. Mas aqui os personagens eram tão interessantes, essa dinâmica entre eles era tão legal que eu não vi o livro passar esse slow burn, sabe? Também pode ser pelo fato da dinâmica deles de já estarem casados desde a primeira página ter ajudado um pouco, porque eles não ficavam naquela coisa de tá separado, eles não querem ser, eles estavam o tempo todo forçados a ficar juntos, ali um na cara do outro, tanto no trabalho quanto em casa, né? Então eu não senti aquela coisa de não estão juntos ainda, que geralmente me estressa no slow burn. Gostei muito, gente. Esse eu dei 5 estrelas, então no final eu acabei dando uma estrelinha a mais pra esse, porque se eu não me engano, Termos e Condições
eu dei 4. Então eu gostei um pouquinho mais desse do que do primeiro livro, apesar de quando eu penso assim, longe, Rowan e a Zara ainda são um casal que eu gosto mais. Mas a história, esse aqui ganhou. E aí o último livro então que eu li nesse mês, finalmente, foi o Um Veneno Doce e Sombrio, da Judy Lin, que é a sequência de Uma Magia Destilada em Veneno. É uma duologia, acaba nesse livro, então já resolvi ler pra terminar tudo nesse mês. E acabei dando 3 estrelas. Então assim, gente, primeiro eu dei 4,5, pra isso eu dei 3. Por quê? Senti que a conclusão desse livro foi bem mais ou menos. A execução desse livro, principalmente, foi bem lenta, meio chatinha mesmo. Os personagens que eu tinha gostado tanto no primeiro livro vão sumindo ali. A princesa, a guarda dela aparece em uma parte, depois não aparece mais. Aí colocou a irmã dela ali, a irmã dela totalmente meio sem personalidade, a gente não vê muito dela. A gente vê um pouco mais dessa magia e da maldição e do que tá acontecendo, do que ela precisa fazer para resolver as coisas, o que é bem interessante. A gente também vê tudo do ponto de vista do menino, né, do que ela conhece no primeiro livro, que é o Kang. Então a gente também tem o ponto de vista dele nesse livro. Essa capa também é maravilhosa, gente. Mas eu achei isso, a execução muito arrastada e o final muito, não sei qual a palavra, sloppy, desleixado, sabe? Porque tipo, foi uma coisa muito rápida. Eu não gosto muito quando demora muito no livro pra, meu Deus, é um cara muito poderoso, tem que fazer coisas muito difíceis, vamos fazer isso e aquilo, talvez não dê certo, ele é muito poderoso. E aí na hora H é tipo fácil e sem consequências. Tudo bem que eu acho que isso também tem a ver um pouco com o fato de o livro ser um pouco mais YA. Geralmente eu percebo que em livros muito YA não tem mesmo muitas consequências. Então não gera um medo, assim, não gera um apego nos personagens de nossa, tomem cuidado, socorro. Porque você meio que espera que tudo vai dar certo e que ninguém vai ser afetado, não importa as más escolhas que eles façam. Então eu senti um pouquinho disso nesse livro. Mas, por conta de o primeiro livro ter sido tão legal e tão gostoso de ler, eu ainda acho que é uma duologia que vale a pena. Eu só acho que não dá pra ir assim muito com sede ao pote, que vai ser uma fantasia mega incrível. Ela é bem simples, como eu falei. Mas eu também acho que para uma pessoa que não lê muito fantasia, para uma pessoa mais adolescente, mais jovem, nossa, nem sei se eu gosto de fantasia, quero ler alguma coisa, talvez esses livros sejam muito bons e não tão medianos quanto eu achei, porque é isso, né? Conforme você vai lendo muita fantasia, algumas coisas vão ficando batidas, algumas coisas vão ficando repetitivas, arrastadas, então talvez seja um pouco disso, mas não me levem a mal, assim, não achem que, nossa, eu odiei essa duologia. Acho que vale muito a pena, ela é muito gostosinha de ler, muito bonita. Essa parte de ter essa cultura diferente da nossa mesmo, né? A parte de Taiwan e tal, é muito interessante. Então acho que vale a pena. E essas capas são maravilhosas, gente, fala sério. E acabou, gente. Deve ter dado um vídeo gigantesco, porque eu realmente li muita coisa esse mês, principalmente romancinhos. Eu sinto que romances dão um belo gás nas minhas leituras, porque eu acabo lendo muito rápido. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!